Vamos conversar então sobre as ferramentas que nós temos para um verdadeiro bem-estar. Então, o nosso programa de odontologia para o bem-estar, a gente inclui várias ferramentas que devem ser incluídas na rotina de vocês, ou pelo menos vocês olharem para isso e implementando. Por quê? Todo tratamento, tudo que a gente faz no consultório, o tratamento com aparelho, com a placa, a fisioterapia, tudo isso é importante, mas se vocês não gerenciarem o próprio processo, vocês vão estar sempre dependendo dos profissionais, sempre vão estar dependendo de tratamentos fora, enquanto se a gente cuidar da nossa saúde, se a gente realmente, se empoderar do nosso processo, a gente vai ter resultados muito melhores. Então, esse PDF, essa aulinha, é montada com muito carinho, é a aula que eu mais gosto. Por quê? Porque eu trago para vocês algumas sugestões. É óbvio que cada um está num passo do processo. E quem precisar realmente de mais ajuda para isso, a gente tem a nossa mentoria mais focada, inserida, que eu faço junto com a terapeuta Jaqueline, que você pode mergulhar nesse processo também. Mas aqui tem muita coisa, tem muito conteúdo que já vai ajudar você a dar o seu start. Então vamos lá? Quando a gente fala de bem-estar, a gente... Epa, cadê que eu sumi daqui? Será que vai ser ruim vocês ficarem ouvindo só minha voz? A gente tem que falar muito sobre o sono, né? O sono é muito importante para o nosso bem-estar. Então, a maioria dos distúrbios do sono, estão presentes na vida de uma pessoa com dor crônica. E também quem tem dor crônica acaba tendo o quê? Um sono ruim. Então, é uma relação bidirecional. Então aqui a gente vai entrar com algumas orientações para uma boa noite de sono. Gente, o mais importante quando a gente está falando de sono é ter uma rotina, né? Então você precisa descansar, porque é durante o sono, é no sono que a gente vai restabelecer, que a gente vai se recuperar, que a gente vai liberar hormônios importantes para a nossa saúde. Então ele é muito importante. Então você tem que dormir apenas o que você precisa para se sentir descansado no próximo dia. Você vai descobrir qual é o seu tempo. Às vezes a pessoa está dormindo muito, mas ela ronca, tem apneia, ou ela tem insônia no meio da noite. Então esse sono, ele é o quê? Ele é perturbado, ele não é contínuo. Então a pessoa não entra em sono profundo e pode dormir 8, 10 horas, mas não está descansado. Manter um horário regular de sono é muito importante. Então, assim, a gente tem que tentar sempre acordar no mesmo horário e dormir no mesmo horário. Se isso é muito difícil, ou se você dorme muito tarde, quer dormir mais cedo, a gente vai equilibrando isso ao longo de uma meta. Eu quero dormir mais cedo. Cada dia você diminui meia hora do horário que você quer dormir. E, se você dorme 10 horas, 11 horas da noite, aí você vai começar tentando dormir às 10h30. E você vai vendo que você vai começar a acordar um pouco mais cedo também. Então, se você ficar tentando dormir não é muito bom, porque isso também cria muita ansiedade, deixando você mais acordado, mais irritado, porque não consegue dormir. Então a cama é o lugar pra gente dormir. Se você perder o sono e ver que não vai dormir de novo, é melhor sair da cama, fazer alguma coisa diferente por algum tempo e depois retornar. Reduzir o barulho e a claridade do quarto. É muito importante que a gente tenha o quarto muito escuro. Por quê? Pra gente dormir, a gente tem que ter o estímulo da glândula pineal para liberar melatonina. E ela só é liberada depois que a glândula pineal ela só vai dar esse estímulo se tiver um escuro total, porque ela reconhece que anoiteceu, escureceu, e aí ela vai liberar melatonina. Então, assim, se a gente não tiver um ambiente escuro, a claridade, qualquer claridade, gente, aquela luzinha de ar-condicionado, mais o que, sei lá, sensores, às vezes de televisão, qualquer luz. O importante é que o quarto esteja o mais escuro possível, tá? Manter a temperatura do quarto agradável,
Não vá dormir com fome, mas também não coma muito antes de dormir, né? Tenta comer algo que seja leve, ou não tente comer, não assim, vou comer e vou dormir daqui a 20 minutos. Não. Se você comer algo pesado, aí de madrugada você vai acordar até por conta da digestão, né? Então prejudica também. Bom, se você realmente está com insônia, não consegue dormir, é melhor você ir no acompanhamento, né? Por um profissional e às vezes precisa de uma medicação. Mas isso não é para se manter, não é para virar hábito. Muitas pessoas hoje utilizam ansiolíticos, hipnóticos constantemente. Isso vai criar uma dependência, não vai te dar um sono reparador, não é um sono que descansa. Mas se você sentir que tem necessidade, é importante. Às vezes é melhor você iniciar com uma medicação e fazendo para você conseguir equilibrar todo esse contexto do que você simplesmente não dormir, tá? Evitar líquidos como cafeína, chá, refrigerante, chocolate, qualquer alimento que dê mais estímulo, né? Não tomar bebidas alcoólicas antes de dormir, né? Ele pode até ajudar a pessoa mais tensa a dormir, mas não é um sono muito saudável, tá? E pode acordar à noite. Também tem outras questões que o álcool depois pode desencadear até um processo de ansiedade, né? No primeiro momento ele relaxa, você dorme, mas depois não. Tentar não fumar durante a noite, se exercitar, né, durante o dia. Então os exercícios, eles podem não melhorar o sono, mas o exercício regular torna o seu sono mais profundo, né? Evitar se exercitar 2 horas antes de dormir, porque às vezes você pode ficar pode ficar um pouco mais sonolento nisso, mas depois mais ativado, e cada um tem um jeito, você tem que descobrir como você funciona. E ter uma vida ativa. O nível de atividade durante o dia vai influenciar o seu ritmo de sono, tá? Então ficar ativo durante o dia, fazer coisas agradáveis, pode ajudá-lo a dormir melhor. Dicas posturais. Isso aqui é muito importante, ó. É importante que você esteja com a coluna fazendo aqui, ó, um ângulo de 90 graus, tá vendo? Então, um travesseiro, existem uns travesseiros de viscoelástico que eu gosto muito, tá? Nem precisa ser aqueles tão caros da NASA. Eu tenho uns 6 travesseiros desse, porque eu sempre carrego comigo, tá? Não colocar a mão embaixo do rosto direto. Se tiver mania de dormir com um braço embaixo do rosto, bota a mão por baixo do travesseiro, tá? E de bruço você pode utilizar essa almofadinha também, longa, que ela é boa. E você tá vendo que o pescoço nem tá muito alto, nem muito baixo. Isso é muito importante. Muitas vezes a dor cervical você melhora, tá? Justamente trocando o travesseiro às vezes. Então é muito importante essa dica. Uma outra dica para relaxar, quem pensa muito, né, tem os pensamentos agitados antes de dormir, tá muito agitado, o escalda-pés. Essa nem é uma bacia ideal, porque é legal que você consiga ter água até a metade da canela, tá? Então, com esse escalda-pés, você pode botar uma água, uma temperatura de 40 graus, se você suportar morna, né? Pode colocar uma camomila, pingar uma lavanda, né? E ficar com os pés ali. Gente, vocês vão ver que é muito relaxante. Tem um efeito muito relaxante, tá? E assim, para quem pensa muito, é como se sugasse os pensamentos. Você vai ter um tempo com você, pode colocar uma musiquinha gostosa, deixa a casa já silenciosa, né? Eu gosto muito da lavanda, eu uso outros óleos essenciais da do Terra também, no vaporizador, que é o Serenity, o Balance, que também é muito bom para dormir. Para quem tem problema com respiração, o Brief é muito bom. Então, também são ferramentas que a gente pode utilizar. Então, aqui é só alguma referência bibliográfica que a gente tem. Eu fiz uma revisão sistemática, né? E a gente vê realmente que o sono influencia na dor e a dor no sono. Então, o sono é a primeira coisa que a gente tem que cuidar quando a gente fala de uma vida saudável, tá? O óleo de lavanda, ele também pode ser inalado 3 vezes antes de dormir, ou pode ser diluída em água, no vidro, e você dá umas borrifadas na roupa de cama, no quarto, tá? Ele pode ser pode ajudar bastante nesse processo. Aí, vamos
falar de uma outra ferramenta, a alimentação. Gente, a alimentação, ela é muito importante porque ela vai ajudar a desinflamar o nosso corpo. Então, se você tá com uma dor crônica, né? Se você tem dor crônica, você tem que pensar, será que eu tô me alimentando bem? Será que meu corpo está inflamado? Eu gosto muito da nutrição funcional, né? A alimentação também para a gente conseguir ganhar massa magra, ter mais força, desinflamar o corpo, é uma área que a gente precisa buscar e olhar como que nós estamos nesse contexto, tá? Isso aqui são algumas leituras de alimentação, mas eu tenho uma live também que tá na plataforma com a Nutri Andréia Borges, que eu venho seguindo hoje, né, o programa dela, que é maravilhoso. E eu acho que seria interessante vocês darem uma olhada nessa live, que está lá na plataforma. Eu acho que está no módulo de lives, um bônus que vocês têm. Estilo de vida e hobby. Então, assim, é muito importante a gente ter um hobby, né? Porque o hobby é o que a gente faz, é o que a gente ama. A gente, durante o dia, tirar um tempo para fazer, seja o que for, mesmo que seja em casa, dançar sozinha. Mas é importante que a gente traga um hobby para a vida. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas se elas têm um hobby, elas falam que têm, mas isso não quer dizer que elas estão praticando o hobby no dia a dia. Então, qual o hobby que você tem? O que você gostaria hoje de resgatar na tua vida, inserir no seu dia a dia? Gente, propósito de vida e espiritualidade, né? Muitas vezes a gente fica se questionando sobre os nossos propósitos, sobre o que a gente veio fazer na vida. E a gente encontrar isso pode ser um caminho muito bom, mas também ficar muito nesse conflito pode trazer algumas angústias e frustrações. A espiritualidade, ela quando exercida, né, a gente já tem assim estudos comprovando que pessoas que são pacientes que são espiritualistas, que têm alguma crença, que têm uma fé, ela vai lidar muito melhor com a doença, com o estresse da vida. Então, eles têm uma visão mais positiva, uma melhor qualidade de vida. Eu, particularmente, sempre desenvolvi minha espiritualidade, mas tem um tempo que eu me conectei com uma religião também. E isso fortaleceu muito a minha espiritualidade. Então, é uma sugestão que eu deixo aqui para vocês. Dentro disso, uma ferramenta que eu gosto muito é a meditação. Mas eu vou fazer um próximo vídeo para vocês, que eu quero que vocês me vejam, que a gente vai fazer uma meditação guiada para que vocês pratiquem. Eu quero muito que vocês tragam a meditação para a vida de vocês.